Amém, Ronaldo. Eu vejo essa situação que nós estamos aqui e acolá conversando e trazendo à tona, e é maravilhoso isso. Precisamos sim estar colocando isso bem destacado, porque uma vez que nos ligamos, ou seja, fomos ligados pelo próprio Espírito Santo, eu creio que não foi por acaso que nos encontramos, não só eu e você em particular, eu falo todo o corpo multimembrado, todos nós que participamos. Então, com certeza o Senhor tem movimentado as pedras vivas e tem juntado as pedras vivas, como Sara canta, e como a gente entende isso através da palavra. E essas pedras estão se juntando, essas pedras vivas, essas páginas em branco, escrevendo um novo evangelho, o evangelho de Cristo Jesus agora, sendo anunciado através de nós. E, com certeza, tiveram muitos inspiradores que nos trouxeram até onde nós estamos hoje. A palavra de hoje, ela me colocou assim numa situação clara, eu entendo exatamente como você está falando. Às vezes o que me preocupa, a forma como é colocado, me preocupa sim, porque eu fico preocupado a forma como você está enxergando Cristo, a forma como que está diferente de mim. Será que Paulo Edson está vendo Cristo de um jeito, irmão Paulo, Adriano? Como é que nós estamos enxergando Cristo? Uma vez que estamos unidos, de mão dadas, é de suma importância, é fundamental que estejamos vendo juntos, olhando e reconhecendo o mesmo Cristo, como um só, como de fato Ele é. E aí nós, com certeza, vai facilitar muito para nós essa caminhada, essa manifestação, essa revelação como corpo multiplicado. Esse mesmo entendimento, que é isso que nós estamos lendo desde o início, né? O mundo aí fora, ou seja, está em trevas, ele está querendo exatamente atrapalhar o nosso entendimento. Então, se a gente não consegue entender da mesma forma, isso é preocupante. Precisamos estar, como já conversou até lá em Garanhuns, vem conversando várias vezes, se tem algo que eu não estou com tanta clareza assim, enxergando, não descarta, coloca num cantinho e vamos para que a gente, lá na frente, seja esclarecido. Mas hoje, para mim, fez uma diferença, fez sim. Porque a minha preocupação é apenas uma palavra que lá atrás, eu creio que ela nem faça mais tanto efeito assim como nós entendemos que o Pai é o Elion, ele é um só. E a forma como a gente já estudou os nomes e tal, e as dispensações, ou seja, a forma como ele se aproximou do homem. E agora foi lido até aqui, falou aos nossos pais através dos profetas, e para nós ele fala através do Filho. E o Filho é Cristo. Isso está claro, está bem definido isso. O que eu me apego, eu fico querendo enxergar juntos com você, isso, esse Cristo em nós. Ele faz morada em nós, ele faz morada em nós. Entendeu? Essa manifestação dele morando em nós. Né? Ele como unigênito e primogênito. Mas, de fato, ele foi unigênito e primogênito. E quando há essa inteiração, e abrimos, ouvimos ele batendo no nosso coração, abrimos e ele entrou e fez morada, ele é o único e está através de nós realizando essa obra. Então, claramente hoje você falou isso para mim, e eu não preciso me preocupar em olhar como entendemos que a palavra diz, fomos criados nele, estávamos nele antes da fundação do mundo. E é como nós observarmos o que ele fazia. Agora, essa manifestação é inversa, é ele em nós. Ele em nós, não nós nele. Ele em nós. Por quê? Porque na primeira
formação do homem, ou seja, antes dessa regeneração, desse entendimento, nós tínhamos a imagem. E agora vamos alcançar, estamos adentrando nessa semelhança. Ele está fundindo em nós. É como aquele texto que Paulo postou hoje, Paulo Edson, o Pedro também, acho que ele postando. Ele fundiu em nós, o Manuel postou. E aí sim, eu tenho isso. Não há mais essa dificuldade, não há mais diferença. A forma como se fala. E não adianta querer, talvez, entender como eu entendi, como eu estou entendendo. Porque todos vão entender de uma forma. Né? Mas, para mim, hoje eu creio que estamos, sim, estamos alinhados, vamos colocar assim. Quando você diz que Cristo, ele é o unigênito, primogênito do Pai, você não está vendo isso não fora de nós. Isso, ele dentro de nós. E aí eu vejo isso é maravilhoso. Que o texto lá, quando diz que o Espírito Santo, que da parte do Pai eu vos enviei, ele vos convencerá do pecado da juízo, é porque vocês não viverão mais. Então a minha preocupação que eu falava e relutava era isso. Será que no Ronaldo ele está esperando ver Cristo como os discípulos viram, como os apóstolos, mesmo depois da ressurreição, ele já no corpo glorioso? Será isso? E hoje eu vejo que não é bem assim. Não é essa visão que teremos, ou nos dirigimos aí. Mário falou uma coisa interessante hoje, muito interessante. Ele trouxe à memória que lá atrás, Abraão e El Shaddai, na época, né, a manifestação divina El Shaddai, caminhavam juntos. E é eu e você, Abraão, vai para onde eu te mandar. Anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. E Abraão levou Ló. E houve problemas. Moisés também tinha uma relação pessoal. E de uma forma ou de outra, Moisés quis que aquele povo fosse. Até o próprio, eu creio que já Yahvé, na sua manifestação, demonstrando a lei para Moisés, já se manifestava como Yahvé, falou para Moisés, traz o povo aqui, e o povo não quis ir, teve medo, então ele pôs um termo, ou seja, mais uma vez, um comportamento pessoal, uma intimidade individual. Mas agora, nesse momento, eu vejo que essa intimidade, além de ser pessoal, direta, como aconteceu com o irmão Paulo lá em Garanhuns hoje pela manhã, tudo aquilo que ele enxergou e que ele incomodou ele, de repente, os textos saltaram-lhe aos olhos, ao seu entendimento, e ele começou a enxergar lá de Gênesis, haja luz, e aquilo foi maravilhoso, então essa declaração, e isso nós estamos sendo alcançados, de fato estamos sendo alcançados, porque além desse relacionamento íntimo e pessoal, que isso precisa acontecer, ao mesmo tempo está acontecendo no corpo. Então, eu e o Pai viremos e faremos morada, tanto de uma forma individual, como Ele também está fazendo isso, está nos unindo de uma forma coletiva, como membros, servindo uns aos outros, na formação do seu corpo. E também entendemos que isso já está acontecendo. Então, esses textos que você trouxe, e com certeza isso precisamos estar aprofundando e mergulhando cada vez mais nesse texto, somente o livro de Hebreus, realmente é maravilhoso. E aí ele vai nos levar a entender e vai ligar esses textos mais vezes para ter esse nosso entendimento. Veja, sobre regeneração, o que Tito fala. Já tinha lido várias vezes o livro de Tito, mas não tinha focado nele nessa passagem da forma como você trouxe hoje. Isso é maravilhoso. Isso é uma forma, ainda através dessa palavra, porque toda essa lei de Cristo vai estar na nossa mente, no nosso coração, que Ele mesmo disse que fará isso, e Ele está fazendo isso. Porque nós já lemos, ainda não nos deixou entendimento de ligar essas coisas, porque é fantástico. A palavra de Deus é fantástica. A gente lê, parece como outro livro qualquer, mas quando é revelada para nós,
ela cria vida, como aquelas palavras criassem vida, e nos mostrassem de uma forma muito mais aprofundada. Né? Então, esse relacionamento ele tem acontecido, Ronaldo, eu vejo, eu me sinto tranquilo em relação ao que nós estamos pensando, o que nós estamos buscando. Eu louvo ao Pai Elion e a Cristo Jesus por essas palavras que você trouxe para nós, para estar sempre relembrando. Vai haver um momento em que isso vai estar cauterizado na nossa mente, isso vai estar bem impregnado na mente. Isso precisa estar. Então, se o Espírito Santo está lhe guiando, está trazendo isso, amém. Ele vai guiar Paulo Edson, Adriano, todos nós vamos estar falando, nos alimentando. Cada vez mais você vai ressaltar alguma coisa a mais, uma vitamina a mais, algo que nos fortalece ainda muito mais. Isso é fantástico. Da sua palavra, a minha posição, do que você tem feito, o que tem dito para nós, como Paulo Henrique também, Paulo Edson, maravilhoso. Só para acrescentar e a louvar o Senhor por isso e maravilhar em Cristo Jesus. É bem interessante ver uma frase que você falou aí, Ronaldo, né? Eu entendi bem o que você falou e eu não tinha me apercebido ainda e você falou hoje e eu me apercebi. Dificilmente a gente vai entender Cristo Jesus se a gente não entender Jesus Cristo. E quando você falou isso, isso entrou no meu coração como uma flecha, né? Como é que eu vou conhecer Cristo Jesus? Quando eu conhecer Jesus Cristo, que foi o antecessor na sua personalidade a Cristo Jesus, né? Como é que eu vou conhecer o primogênito se eu não conhecer o unigênito do Pai, né? É essa a característica. Então, é perfeito, né? Mas eu tenho uma revelação, talvez até primária, de quem é Cristo Jesus, né? E hoje eu não tenho dúvidas que ele é meu irmão mais velho. Então, eu declarei isso. Ele é meu irmão, né? É como o Mário falou, né? Mário queria ser simplesmente amigo de Jesus. E hoje ele pode ser irmão de Cristo Jesus, que é algo tremendo e maravilhoso, né? Essa é a promessa, né? É isso que nós temos que ver. É essa natureza que nós estamos absorvendo, a natureza de Cristo Jesus, né? Sermos semelhante ao primogênito, né? Então, o que é que geralmente o irmão mais novo faz, né? Ele imita o irmão mais velho, né? O que é que geralmente o irmão mais velho faz? Ele ensina o irmão mais novo, né? Quem me ensinou a dirigir foi Pedro, meu irmão mais velho, né? Chegou o carro e abriu a porta, me sentou lá na direção e disse, dirija. Eu digo, então me ensine, me mostre como é, né? E ele foi me mostrando e eu fui aprendendo. Então, meu irmão mais velho me ensinou o caminho, me mostrou o caminho. Então, o que é que nós temos que fazer? Pedir ao Espírito Santo de Cristo Jesus que revele o meu irmão mais velho para mim e que eu possa trazer a existência dele em minha vida, né? Então, nós estamos engateando nisso, né? Mas eu creio que essa é a base. Você lançou uma base muito boa, Ronaldo. Conhecer Jesus, o Jesus Cristo, que fez o sacrifício, que era o unigênito, né? Todas as características de Jesus Cristo estão em Cristo Jesus. Só que não são só deles agora, são nossas também, porque nós somos irmãos dele. Nós temos um pai em comum, que é o Pai Altíssimo Elion. E isso me faz semelhante a Cristo Jesus, né? E essas características têm que estar em minha vida, né? Eu tenho que ser um Deus corporificado também. É para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim, para manifestar a natureza divina em minha natureza carnal, né? E vencer isso como o meu irmão mais velho venceu a sua natureza carnal e se tornou o primeiro Deus corporificado. Eu não consigo deixar de enxergar isso. Isso para mim está claro, não tem como não enxergar que ele é um Deus corporificado, que ele conseguiu em corpo vencer tudo na cruz, né? E consumar tudo nele, né? Então eu vejo assim, ele como o primeiro Deus corporificado que vai me fazer Deus corporificado, a sua imagem e a sua semelhança, né? E que é meu irmão mais velho. Hoje eu
tenho a liberdade de dizer, e chegar a ele e dizer, me ensina, porque você é meu irmão mais velho. Se você venceu, você pode me ensinar a vencer. Se você conseguiu, você pode me ensinar a conseguir. Se você chegou, você pode me ensinar a chegar. Porque você é meu irmão mais velho. Você é o primogênito do pai. Se você é o primeiro filho, eu sou o segundo, o terceiro, sei lá. Mas eu quero que você me ensine, através do Santo Espírito. E isso está acontecendo em nossas vidas, né? Então a gente está conhecendo isso, estamos conhecendo essa verdade, né? E como você falou, não, nós estamos engateando ainda. A gente não vê ninguém falando de Cristo Jesus dessa forma que a gente está falando, né? Não digo que nós somos especiais ou que outras pessoas não estejam vendo, mas eu não vi ninguém falar sobre isso, assim, de Cristo Jesus dessa maneira, com tanto amor, com tanta leveza, com tanta simplicidade, né? Descomplicando aquilo que parece ser complicado, né? Então, isso é maravilhoso, né? E acho que juntos nós podemos entrar nisso. É como o Samuel falou, nós temos que ter a mesma visão. E eu acredito que nós estamos tendo a mesma visão de Cristo Jesus, né? E estamos entrando nisso, né? E se a gente tiver alguma dúvida, vamos pedir que o irmão mais velho nos ensine a guiar o carro das nossas vidas, né? Através do Espírito Santo dele, né? Então, não tenho dificuldade de ver assim, né? Que ele é meu irmão mais velho, hoje eu converso com ele como um irmão, né? Eu sei que ele é Senhor e Rei, mas se ele é Senhor e Rei, eu também sou Senhor e Rei com ele, né? Então, isso é fantástico, né? Então, eu peço a ele, me ensine, me mostre, né? Eu não sei dirigir, mas eu quero aprender a dirigir. Eu não sei andar de avião, mas eu quero andar de avião, né? Eu não sei como resistir, mas tu resistisse, né? Em Jesus Cristo você venceu tudo, né? Você foi perfeito, né? Venceu todas as tentações. Então, se você conseguir, você pode me ensinar a conseguir também. E é esse relacionamento que eu quero com Cristo Jesus, né? E vê-lo como um Deus corporificado que ele é, né? Sentado à deixa do Pai, com certeza, né? Então, ele é a imagem perfeita do Pai. Isso a gente não tem dúvida, né? Então, eu vejo Cristo Jesus assim. Não sei se eu estou errado. Se eu tiver, vocês podem me corrigir, né? Mas é essa visão que eu tenho dele hoje e espero aperfeiçoar essa visão dele também em minha vida. Mais e mais e mais. Eu quero que, como Giovana falou, o Espírito Santo de Cristo Jesus não deixe de me incomodar a querer conhecer mais esse meu irmão mais velho. Esse meu amado irmão. Cristo Jesus, né? Eu quero que o Espírito Santo me incomode, que me acorde de madrugada e que me revele ele, que me mostre o amor dele por mim, por nós, pela humanidade, né? Pelo sacrifício que ele fez. Então, eu busco isso na minha vida. E eu creio que nós vamos chegar ao conhecimento perfeito de Cristo Jesus. Nós vamos chegar ao meio-dia, sem sombra e sem nada, só perfeito. E aí a gente vai vê-lo face a face como ele é, verdadeiramente, né? E vamos nos transformar naquilo que ele é. Amém por isso. Amém. Amém, amém. Também veja assim, Paulo, aquele texto lá de João, né? João 15. Né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito, né? Não é só a palavra dele em nós, é nós nele, né? Então, só a palavra dele em nós não é suficiente. Né? Ele é o primogênito, ele é o... Nós somos enxertados dele, eu sou Deus através dele, eu não vou ser Deus sem ele. Não tem como só a palavra dele me transformar, né? Eu preciso estar nele. Se a palavra permanecer em mim e eu permanecer nele, né? Quer dizer, ida e volta, né? Então, sim, eu não tenho poder em mim suficiente para poder germinar essa palavra, né? Porque a seiva que corre em mim é uma seiva ruim ainda, né? Então, eu preciso estar nele para que a seiva dele, divina, né? Passe por mim e me permita realmente ser o que ele é, né? Então, esse meu enxerto nele é que vai me fazer realmente ser o que ele é. E eu não consigo realmente não enxergá-lo dessa maneira, né? Ele sentado à direita do Pai, né? E esse texto que o Anselmo falou, né? Que não mais me vereis, né? Lá em João 16 fala, né? Um pouco e não mais me vereis. Mas depois ele fala, outra vez um pouco e ver-me-eis, né? Depois do versículo 22, né?
Assim também agora tens tristeza, mas outra vez os verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então ele precisou se ausentar, mas ele vai se manifestar de novo. Né? Então, eu vou ter novamente uma revelação agora não mais de Jesus Cristo, mas de Cristo Jesus. Né? Agora de Cristo Jesus glorificado. Né? É o que está lá em Hebreus, né? Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então Cristo vai se manifestar. Agora não mais como carne, né? Não mais como o ser esvaziado que era Jesus, mas como ser de glória. E vai se manifestar para quem? Para aqueles que o aguardam, com o seu corpo, né? Ele vai se manifestar como cabeça desse corpo, né? E ele em glória, né? Então, assim, eu também não consigo ver de outra maneira, né? Para mim, ele faz parte realmente do Pai, estava no Pai, mas é um Deus em Deus, né? Nele estava João I, né? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Então, ele estava com Deus e era Deus, né? Então, é o duplo, né? E nós estamos nele, por isso nós somos Deus, né? Então, eu vou ser Deus porque eu estou nele. Então, é assim que eu vejo também, né? E, como você disse, que o Espírito veio nos trazer, né? Mais e mais clareza, né? Da sua palavra nesse sentido, né?